abençoe vocês. E sem mais delongas, vamos chamar aqui o pregador desta manhã, nosso querido diácono Alan. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém? Agradecer, a Deus pela vida do Alan, que sempre, quando escalado, para estar aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para a igreja, tem buscado a presença do Senhor, tem se colocado disponível na mão de Deus, e Deus sempre tem usado os lábios do Alan para edificar a igreja. Amém, igreja? Você sente abençoado? Amém. Quando esse servo de Deus prega aqui, amém? Amém. Que assim continue em nome de Jesus. Deus te abençoe, Alan. Amém. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa estar alcançando nossos corações nesta manhã. Os irmãos também que nos acompanham em casa, na live, ou que vão ver essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente aos corações. Meus irmãos, hoje eu trago aqui uma mensagem que tem como tema: não dê ouvidos ao inimigo. Que nós sabemos que servimos a um Deus poderoso, mas também aqui neste mundo, enquanto estamos aqui, enfrentamos uma batalha contra o inimigo das nossas almas, aquele que quer tragar as nossas vidas, nos desviar do bom caminho que encontramos no Senhor. E nós não podemos negligenciar essa batalha que existe todo dia, dentro das nossas mentes, do nosso coração. E vamos ver através da vida de um personagem da Bíblia que acabou dando ouvidos, ao inimigo, e com isso a sua vida foi ceifada de uma maneira muito trágica. Mas que a gente encontre, e peça ao Senhor para a gente não cair nesse mesmo erro, mas enfrentarmos todas as investidas do inimigo pelo poder de Jesus. Amém? Vamos ler esse texto, está lá em Juízes, capítulo 16. É um personagem bem conhecido. A gente vai falar hoje sobre Sansão. Sansão, um homem que que Deus deu a ele uma força sobrenatural. Foi juiz em Israel por um tempo. E lá em Juízes, capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 4. A minha versão está na versão NVI. Pode ter alguma palavrinha um pouco diferente da sua, mas o conteúdo é o mesmo, amém? Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 4. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, que a gente só vai fazer agora no início, depois a gente só vai pegando alguns versículos aí para a nossa meditação desta manhã. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, ele aqui é Sansão, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos? Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram-lhe a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no seu quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Versículo 10. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas.
Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Versículo 13. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? E ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a laçadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Olha a chantagem aí, gente. Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Versículo 17. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos líderes filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças de cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Uma palavra de oração. Pai querido e amado, muito obrigado, Jesus, por mais um dia na tua casa. Muito obrigado, Deus, porque para nós é um privilégio estarmos aqui diante de ti, da tua presença que se faz presente em nosso meio. Deus, obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos que o Senhor atraiu até este lugar, por cada um daqueles que estão nos seus lares assistindo essa mensagem, prestando culto a Ti, Senhor. Pai amado, vem e nos enche, Pai, de uma maneira poderosa nesta manhã, que o Teu Espírito Santo encontre em nós liberdade para agir, operar e falar aos nossos corações, Pai, porque queremos mais de Ti nesta manhã, Pai. Queremos mais, Pai. Não estamos, ó Deus, saciados, ó Pai, mas queremos mais de Ti. Então vem, Senhor, sobre cada um de nós, que o Senhor encontre aqui corações dispostos, disponíveis para receber a Tua mensagem nesta manhã. Tira os impedimentos, tira as preocupações, Pai, e que nesse momento possamos estar ligadinhos contigo, em o nome de Jesus, amém e amém. Peço um pouquinho de desculpa, gente, porque um efeito colateral do retiro é a voz da gente que fica um pouquinho prejudicado. Que a gente lá acaba fazendo um pouquinho de bagunça, sabe? E a gente grita, e a gente pula, e... enfim, mistura, o dia está quente, toma água gelada, aí a voz fica um pouquinho rouca. Então peço desculpas aí por isso. Mas entrando nessa mensagem de hoje, não dê ouvidos ao inimigo. É sempre muito bom ouvir a voz de Deus. Nós temos esse privilégio de escutar aquilo que Deus fala através da sua palavra. Porém, Deus não é o único que tenta falar conosco. Muitas das vezes o inimigo se levanta para ocupar o nosso ouvido, os nossos pensamentos e tentar chamar a nossa atenção com a finalidade de nos desviar do alvo que é Cristo. Não sejamos ingênuos. Nesse mundo mau existe um príncipe que influencia os incrédulos, que cega o entendimento dos descrentes para que não vejam a glória de Cristo. Além disso, o maligno lança dardos inflamados no povo de Deus, ou seja, ele lança tentações na vida do crente com o objetivo de nos causar dano e de fazer um estrago nas nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o inimigo não tem poder sobre ela. Porque Cristo venceu a morte, venceu o pecado e nos libertou das trevas e do poder das trevas. Mas o inimigo é teimoso, irmão. E lá,
como diz a palavra, ele lança dardos inflamados, como se fossem aquelas... você já viu o arqueiro que tem a sua flecha e coloca um foguinho lá na ponta da flecha, que é lançado justamente numa cidade ou no povo inimigo para causar um incêndio e devastar aquela nação? Assim o inimigo lança essas setas malignas com o objetivo de destruir a mim e a sua vida. Ele não tem poder sobre nós, mas ele tenta. E fica buscando um momento, uma brecha, um descuido, um deslize, para poder agir nas nossas vidas. Não podemos ser ingênuos quanto a isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas em oposição a ela, a vontade do inimigo é perversa, mentirosa e tenta nos destruir. Sabemos que Deus é bom e o diabo não presta, mas ainda assim, às vezes, nós damos ouvidos ao inimigo. A história de Sansão é para nós um alerta da ruína que pode acontecer quando damos ouvidos ao inimigo. E vamos falar um pouquinho da história de Sansão. Eu não vou ler aqui porque desde lá do capítulo 13, né, vai contar a promessa, né, de nascimento de Sansão. Né? Sansão foi um milagre operado por Deus para a libertação do povo. Antes mesmo de Sansão ganhar forma na barriga da sua mãe, ele já tinha sido pensado, idealizado por Deus. Deus queria levantar alguém para ser o libertador daquele povo que estava sofrendo na mão dos filisteus, da nação inimiga. Ele era da tribo de Dan, que já estava subjugada pelos filisteus por 40 anos. Sua mãe era estéril e não podia ter filhos. Então apareceu um anjo do Senhor, primeiro a sua mãe, depois ao seu pai, chamado Manoá, para anunciar que eles teriam um filho. Então, a história de Sansão já começa com um milagre. Aquela que era estéril, recebeu um milagre do Senhor, recebeu a vida em seu ventre. E essa vida era Sansão. Sansão, ele seria um filho consagrado com o voto de Nazireu, conforme a gente pode ler lá no livro de Números, capítulo 6, onde tem a descrição do que esse voto implicaria. Um voto de separação, de consagração, de um propósito, que poderia ser por um período, ou no caso de Sansão, pela vida inteira. Mas através dele seria iniciada a libertação do povo nas mãos dos filisteus. Sansão ele nasceu com esse propósito, ele foi separado com esse propósito, com essa finalidade. E o Espírito do Senhor começou a agir na vida de Sansão, e ele liderou aquele povo durante 20 anos. Sansão matou um leão com as próprias mãos, mas ele também se envolveu e casou com uma filisteia, com alguém que era da nação inimiga, uma nação pagã. E só esse episódio culminou na morte de mais de 1000 homens filisteus. Sansão também destruiu plantações, enfim. Todos esses acontecimentos colocaram Sansão no radar do povo filisteu, que procuravam uma oportunidade para matar a vida dele. Sansão foi investido de uma grande força. E ele sozinho, com uma queixada de jumento, deu conta de 1000 homens. Eu não sei se você já viu o filme do Rambo. Já viu? Quem já viu o filme do Rambo? Né? O Rambo sozinho, né? Destrói todo mundo. Né? Era o Rambo daquela época, a gente era Sansão. Ele tinha uma força sobrenatural. A Bíblia nos conta que o Espírito do Senhor o tomava de tal maneira que ele conseguia grandes feitos para glorificar o nome de Deus. Só que tudo isso colocou Sansão no radar do povo inimigo. Esse cara aí, filho, é poderoso demais. A gente precisa destruir a vida dele. A gente precisa descobrir o segredo da força dele. A gente precisa descobrir o que tem nele, para poder exterminar e a gente continuar oprimindo o povo de Israel. E aí, Sansão, em um determinado momento, a partir do versículo 4, que foi o que nós lemos, ele se apaixona por Dalila. Se apaixonou por Dalila, mulher essa que mais tarde iria traí-lo por dinheiro, sendo uma aliada dos filisteus, num plano para descobrir a sua força. Às vezes a gente dá ouvido ao inimigo. Sansão aqui casou com o inimigo. Sansão aqui, ele se aliou, ele levou para sua casa, levou para sua cama alguém que era da nação inimiga.
Dalila tentou por algumas ocasiões fazer com que Sansão confessasse o segredo de a sua força descomunal. E Sansão não percebeu que essa paixão por Dalila seria o princípio da sua queda, pois Sansão levou o inimigo para a sua casa, e Dalila foi um instrumento usado pelo inimigo para ceifar a vida de Sansão, atacando o homem levantado por Deus, afetando assim todo o povo de Deus. Olha só, que perigo, gente, que perigo. Às vezes a gente brinca, né, com alguns jovens, que alguns jovens insistem em fazer um namoro evangelístico, sabe? Não, eu vou lá buscar aquele lá e converter, trazer ele para Jesus, mas a gente sabe que quem faz a obra é o Senhor. E aqui, essa era uma tentação que Sansão tinha. Sansão já tinha antes casado com mulheres que não eram do povo de Deus, que não professavam a mesma fé que ele, que serviam a deuses pagãos, e pagou um alto preço por isso. Foi lá fora buscar o que Deus nos oferece em sua casa. O reino de Deus é tão grande e às vezes a gente quer buscar alguém que está lá fora, desviado, não quer nada com Deus. Existem algumas raríssimas exceções, onde aquele que está lá fora vem, conhece a Deus e se converte. Mas a gente não deve usar as nossas relações, os namoros para fazer isso. Quem faz a obra é Deus. Se você tem olhos para alguém lá fora, deixa ele se converter primeiro. Deixa o tempo passar e ver se essa conversão foi de fato verdadeira. Mas no reino de Deus tem tanta gente, né, querendo também achar a sua metade da laranja. Mas essa era a tentação de Sansão. Se apaixonava, se deslumbrava. E foi exatamente isso que o inimigo usou para destruir a vida dele. Às vezes você já está muito bem na sua área relacional, mas existem tentações em mim e em você, que o inimigo vai usar para justamente nos fazer cair. E aí é pessoal de cada um tem a sua fraqueza, cada um tem as suas falhas, cada um tem aquele seu pecado, sabe? Que fica lutando e guerreando, e guerreando, e guerreando. E o inimigo vai jogar justamente com isso, com as nossas fraquezas, com as nossas tentações, para derrubar a gente e nos desviar do caminho. Comigo pode ser uma coisa, com você a outra. Mas o inimigo aqui já observava Sansão, que a fraqueza dele era justamente a paixão, as mulheres, e mandou, Dalila, justamente para acabar com a vida dele, irmãos. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, para que as nossas tentações não se tornem pecado em nossas vidas. Tentações nós temos, mas o problema é quando nós damos vazão a essas tentações. Quando nós cedemos a essas tentações. Quando essas tentações falam mais alto em nosso coração do que o amor de Deus. E aí a gente tropeça e peca. Tentações todos nós temos. Jesus foi tentado e nós não somos diferentes. Nós somos tentados dia após dia. Mas precisamos nos buscar força no Senhor para vencer todas essas tentações. E o inimigo não achar lugar nas nossas vidas. A gente fala, inimigo, aqui não. Essa área da minha vida foi curada, foi tratada pelo Senhor. E aqui você não vai vencer. Inventa outra história aí. Mas aqui não. Esse é o nosso desafio, irmãos. De buscar em Deus vencer as nossas tentações, os nossos maus pensamentos. Se por um lado a nossa velha natureza nos inclina no pecado, por outro o Espírito Santo atua em nós para nos inclinar a obedecer à vontade do Senhor. Você pode aplaudir a Ele por isso? Graças a Deus. Então, irmãos, o Senhor Ele nos dá o seu Espírito Santo na vida daquele que crê, para lutar, para guerrear contra as ciladas do inimigo. Nós aqui não podemos achar que Sansão é um coitadinho, não. Ele fez uma sucessão de escolhas ruins. Ou seja, ele foi caminhando, contrariando a vontade de Deus. E isso culminou na morte dele. Os heróis da Bíblia são mostrados com seus acertos, mas também com os seus erros, para que a gente possa enxergar que se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não somos nada, irmãos.
nós não somos nada. Você pode ver que todo herói da Bíblia, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele é mostrado como realmente é, com acertos, com erros. Para quê? Para a gente aprender e repetir os acertos, e para a gente aprender e não cair nos mesmos erros. A Bíblia é muito clara com isso. E Sansão aqui não é um coitadinho, não. Ai, tadinho. O problema foi Dalila. Não, foi ele que se deixou levar por Dalila, pelas palavras de Dalila, que naquele momento estava sendo usada pelo inimigo. Não vamos achar, ai, tadinho, Sansão é vítima. Não, filho, ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha. Primeiro, não vigiou em quem seria a sua companheira de vida. E trouxe para dentro da sua casa uma mulher que depois iria traí-lo, uma comunada com os inimigos. E nós precisamos estar atentos e vigiar, irmãos. Quem nós estamos trazendo para dentro da nossa casa? Um alerta ainda para aqueles que não se casaram, ou para aqueles que estão buscando um novo casamento. Fica atento, irmão. Observa. Fica de olho. Esse aí vem para somar ou diminuir? Vem para agregar ou para separar? Precisamos ficar atentos com isso. Mas e depois que ele casou, ainda continuou dando ouvidos. Irmão, não sei você, mas me parece muito estranho. Dalila pergunta, qual o segredo da sua força? Se eu for amarrado com 7 cordas... Aí ele acorda com a mão toda amarrada e acha isso normal? A mulher está dando ali a rasteira nele, na frente dele, e o bobão não fica ligado. Mas continua alimentando, continua dando ouvido, sabe? E às vezes a gente é que faz isso. A gente é que faz isso. Às vezes algum parente se aproveita da gente, a gente age com bondade, com o coração aberto. Aí vem um parente 171 e tira proveito da gente. Aí a gente vai se colocar nessa mesma situação? Não, irmão. É claro, cada caso é um caso, eu não estou querendo aqui generalizar, gente. Por favor, me entendam bem. Mas a gente não pode ser igual o Sansão, que a coisa está ali na nossa cara e a gente continua se colocando nesse lugar. E dando brecha, e dando brecha, e dando brecha. E uma hora, filho, o inimigo faz a festa. Primeiro que Sansão, podia ter escolhido como esposa uma filha de Deus, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que seguia, obedecia à vontade de Deus. Mas ele foi logo escolher uma filha do capeta para casar. Irmão, tem os filhos de Deus e tem o restante, irmão. Se não tem Deus como pai, o pai é outro. Precisamos estar atentos. Aí foi logo escolher uma filha do diabo para casar. Já começou errando aí. E tem gente que cai nesse mesmo caminho, irmãos. Conforme eu já falei, eu até grifei aqui para não esquecer de falar. Que nos nossos relacionamentos emocionais, de buscando um casamento, na maior parte das vezes, um crente com um descrente, o crente acaba se perdendo. O crente acaba se perdendo. Você pode ver aí pelo histórico. Conversa com quem já está na igreja há muito tempo e já viu várias histórias. Infelizmente, o crente acaba se perdendo. Então busca alguém no reino de Deus. Busca alguém temente a Deus. Sabe? Vai lá vai em congresso, Eu, antes de começar a namorar a Rebeca, fui em um monte de congresso, fui lá visitar a Unijovem, Unijovem bombando. Fui lá, irmão, conhecer. Porque não tem só aqui na igreja Nova Vida de Catarina, não. Tem outro lugar também. Mas o Senhor foi tão bom comigo que eu ia logo junto com ela. Logo junto com ela. Aí Deus foi juntando as coisas. Mas vai conhecer, busque, gente. Busque, mas conheça. Perceba, observe. Negócio de namoro evangelístico, quem converte é o Senhor. Mas escolha bem com quem você vai trazer para perto de si. E extrapolando aqui, além do relacionamento entre homem e mulher, mas quais amizades você está trazendo para perto de você? Quais amizades você tem levado para dentro da sua casa? A gente precisa estar atento com isso, irmãos. Precisa estar atento. Não é que a gente nunca mais vai se relacionar com quem é descrente. Não é isso, irmãos. Me entenda bem.
Mas escolha as pessoas para quem você vai trazer no seu íntimo, pessoas da sua confiança, que vai compartilhar a vida, irmãos. Escolha com sabedoria. Além de dormir com o inimigo, Sansão alimentou uma conversa tola com o inimigo. Dalila lhe perguntava o segredo da sua força. Ele lhe respondia com uma mentira. Ela tentava subjugá-lo e depois encenava toda uma chateação e aquele ciclo de novo, de novo, de novo, de novo. Será que ali Dalila estava sendo uma mulher sincera, que queria enxergar melhor o seu marido, saber das suas vulnerabilidades, para orar pela vida dele? Será que ela era esse tipo de mulher, irmão? Não. Só estava querendo achar um meio de traí-lo. É isso que tinha e fazia a maior cena. A atriz da Globo, ela, né? Meu Deus, você me fez de boba. Ai, você não me ama, né? Mas usando de artimanhas para conseguir alcançar a verdade no coração de Sansão, irmãos. E Sansão ali, dando ouvido, dando corda, até que se enforcou. Sansão deu várias respostas. 7 tiras de couro úmido, né? Outras traduções vão falar em tendões frescos, né? Como se fosse uma espécie de corda ali, algo para prender, para juntar. Cordas não usadas, ou seja, cordas novas. Tecer as tranças dos seus cabelos, prendendo com um pano, uma laçadeira, um pino de tear. Essas 3 mentiras contadas por Sansão demonstravam que, primeiro, ele não podia confiar em Dalila. E que ele ficou alimentando aquela conversa tola, sem propósito, que não edifica em nada a vida dos dois. Ficou alimentando aquele papinho, sabe? E às vezes, a gente precisa dar um basta em conversas tolas, em conversas sem propósito, em conversas que não edificam. Porque se a gente alimenta esse tipo de coisa, a gente vacila lá na frente. A gente escorrega mais à frente. O que tem de bom numa conversa tola? Nada. O que tem de bom eu me envolver em algo que não edifica? Nada. Mas às vezes a gente está lá. Não podemos dar ouvido ao inimigo porque ele quer uma brechinha para começar a ruína em nossas vidas. O inimigo não será bonzinho conosco. Pedro nos diz que ele é como um leão procurando a quem devorar. A imagem de um leão querendo devorar alguém, para mim é muito forte. E Pedro diz que o inimigo é como esse leão querendo nos devorar. Não é fazer um lanchinho, não, é devorar mesmo. E a gente às vezes fica alimentando conversas bobas achando que não vai dar em nada. Às vezes a gente fica em ambientes que não edificam, achando que não vai dar em nada. E o inimigo está lá rodeando. Versículo 16 diz assim: importunando-o em tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Em outras traduções foi usada a expressão: a alma dele se apoderado de uma impaciência de matar. Dalila foi ali com aquela conversinha mole, ficava ali importunando, enchendo o saco, tirando a paciência de Sansão. E ele deu um basta? Não, ficou ali dando corda. Ficou ali envolvido. Ficou ali alimentando. E aí ele foi se deixando levar, até que dentro de si uma impaciência tão grande, ele já não aguentava mais. E ali abriu a sua vulnerabilidade para alguém que ele não podia confiar. Eu imagino que Sansão tinha esse receio no seu coração. Por que Sansão não disse de cara a verdade para Dalila? Por que será? Eu fiquei me perguntando isso. A Bíblia não nos conta o motivo. Mas eu fico imaginando que ele não deu a verdade logo de cara, aí é o Alan aqui interpretando, porque ele não podia confiar 100% nela. Que outro motivo ele teria para não ser verdadeiro e não ser honesto com alguém que ele divide a sua cama? Porque faltava confiança. E às vezes a gente está nos relacionando com pessoas em que a gente não confia. E aqui não só marido e mulher, que aí a conversa é outra, irmãos. Aí o papo é outro.
Mas falando aqui de relacionamentos, em amizades, às vezes no ambiente familiar. Às vezes a gente não confia, mas está aqui pertinho. Sabe? Em vez poxa, por que isso está acontecendo? Eu vou conversar, eu vou expor, eu vou resolver a situação, eu vou deixar o tempo provar para ver se fulano se arrependeu mesmo. Sabe? Mas não confia e deixa aqui pertinho, embaixo do braço. Deixando ali, que mais cedo ou mais tarde, irmão. Mais cedo ou mais tarde, vai cair. Alguém que fica andando na beira do precipício. Essa pessoa está buscando segurança? Na minha opinião, não. Ela está ali, doideira da cabeça. Uma hora ela pode escorregar, uma hora ela vai cair, uma hora alguma coisa pode acontecer. Mas quem busca a segurança não fica na beira do abismo. E a gente precisa entender isso. Sansão não entendeu, ele continuou ali caminhando com perigo. E às vezes a gente precisa dar um basta e falar, não quero levar a minha vida dessa maneira. E buscar no Senhor essa segurança. E eu tenho certeza que quando a gente pede, o Senhor nos mostra. O Espírito Santo nos incomoda. Ele revela no nosso coração, nos nossos pensamentos. Esse ambiente não é para você. Essa conversa não é para você. Essa amizade não é para você. Algo aqui dentro nos incomoda. E a gente precisa estar atento a esses sinais. Meu filho, esse lugar não é para você não. Você vai, não se sente bem lá. Acontece uma situação desagradável. As coisas começam a dar errado. Por quê? Porque não era para você estar lá. Sabe? E depois de passar tudo isso, acho que eu vou lá de novo, né? Vai ser tão ruim se eu falar não para fulano, né? E a gente alimenta aquilo. E mais cedo ou mais tarde, irmãos, mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai achar brecha para agir em nossas vidas, irmãos. Ele não tem poder para isso. Mas se a gente não buscar, como a minha mãe costuma dizer muito, um alinhamento com o Senhor, com a vontade de Deus, irmãos, a coisa desanda. Se o Senhor está falando, não é para você ir, então não vá. Mas o que fulano... Deixa fulano pensar, irmãos. Fala, meu irmão, obrigado pelo convite, mas dessa vez eu não vou não, tá bom? Se você não quer dizer, é algo pessoal meu, eu prefiro não dizer, então, tá bom, deixa para uma próxima. Pronto, acabou. Só ser honesto com você e com o Senhor. Porque enquanto a gente está preocupado em agradar pessoas, irmãos, em detrimento à obediência ao Senhor, mais cedo ou mais tarde o inimigo vai achar um espaço para agir. Mas se a gente entende a vontade de Deus, se a gente obedece ao Senhor, se a gente fala, Senhor, às vezes até a gente mesmo queria, as nossas vontades, o nosso desejo, falar, Senhor, eu até quero, mas eu não vou, porque eu entendo que eu ir lá é contra a sua vontade. Eu ir lá não vai agregar em nada a minha vida. Eu manter esse tipo de conversa não é saudável para a minha vida espiritual. Então vai tirando esses desejos do meu coração, Senhor. Vai tirando, arrancando isso de dentro de mim. Porque eu quero obedecer a Ti. Eu quero seguir a Tua vontade. Eu quero viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Precisamos dar um basta em determinadas conversas, justamente porque são tolas, sem propósitos e não edificam. Não podemos dar ouvido ao inimigo, porque ele só quer uma brechinha para começar a ruína em nossas vidas, irmãos. Não subestime o inimigo, ele é capaz de ser bem insistente. E como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É só uma conversinha, não é nada demais. É só uma vez apenas, não tem nada a ver. Não podemos entrar nesse engano. Não podemos dar o mínimo espaço, a mínima possibilidade para o inimigo agir nas nossas vidas. Irmãos, nós somos do Senhor. Você é do Senhor, irmãos. E aqueles que são de Cristo estão guardados e protegidos pelo Senhor Jesus. Não abra mão disso, irmão. Não abra mão disso. Porque muitas das vezes isso vai trazer dor, vai trazer feridas ao nosso coração. O Senhor fala para nos poupar. Nos poupar.
Lá durante o retiro eu falei um testemunho nesse sentido, durante uma das ministrações, que se você conversar com alguém que passou a vida inteira lá fora e quando vem para o Senhor, essa pessoa normalmente vai falar: por que eu não vim antes? Que arrependimento de não ter vindo antes para a presença de Deus, porque lá fora sofreu, viveu as falsas ilusões e depois viu que realmente eram ilusões e que o inimigo não tem nada para nós, nada de bom a nos oferecer. E eu falava para aqueles jovens e adolescentes que estavam lá justamente para que a gente possa entender. A igreja está me ouvindo, irmãos? Oi, som. Para a gente entender que o Senhor nos poupa, Ele nos guarda. Alan, mas eu sou nascido e criado na igreja. Igual estou vendo o Rafinha aqui. Quantos anos tem o Rafinha? 12 anos. Graças a Deus o Rafinha está aqui na presença do Senhor. A sua família está aqui, orando, guardando, ensinando a ele o bom caminho. Enquanto isso lá fora, adolescentes com 12 anos, estão com a sua vida perdida, dilacerada, destruída pelo inimigo. Então, Rafinha, entenda, você está sendo guardado pelo Senhor. O Senhor está te poupando de muitas coisas, meu amigo. E assim é conosco. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra. O nosso coração quer viver tanta coisa que o final é morte, e o Senhor nos poupa. Ele fala: meu filho, não vai. O Senhor não vai te pegar e te trancar no quarto e falar: fica aqui trancadinho, você não vai não. Ele nos dá a escolha para a gente fazer. Mas Ele coloca diante de nós e fala: meu filho, escolha a vida. Escolha ficar seguro na minha presença. Não é ausência de problemas, mas é carregar essa segurança, que ainda que o dia mal chegue, o Senhor está conosco. O Senhor continua nos guardando, nos protegendo. Graças a Ele. Se o negócio parece estranho, é melhor nem chegar perto, irmãos. Nem chegue perto. Se você já tem certeza que é uma cilada do inimigo, então, filho, resista ao diabo e ele vai fugir. Se você sabe que aquele convite, você sabe para que é, então já fala: eu não vou, e ponto final. E acabou, já corta o mal pela raiz. Alan, eu não sei, mas eu estou achando que... Então nem vá. Nem vá. Porque quando nós tomamos esse tipo de decisão nas nossas vidas, em obediência ao Senhor, o Senhor vai nos poupando, o Senhor vai nos guardando, o Senhor vai nos livrando de tanta coisa, de tanto sofrimento, de tanta dor. Sansão aqui, ele foi se deixando levar. Todo dia ele tinha a opção de dar um basta, mas ele continuou. Não vou contrariar minha mulher não, deixa ela ficar falando aí. Até um ponto em que ele não aguentou mais. Podia ter agido preventivamente, mas não agiu. Pagou um preço. Conforme nós lemos aqui nesse relato, ele foi preso, ele teve os seus olhos perfurados, ficou cego, porque o Senhor o havia deixado. Assim como lá no seu nascimento o Senhor o havia tomado, agora o Senhor o havia deixado pela desobediência. Teve seu cabelo cortado, seus olhos foram cegos, e aquilo que ele carregava, que era a presença de Deus, ele perdeu. Foi preso. O último versículo que nós lemos lá no 22 diz: mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. E eu fiz questão de ler esse versículo, porque mostra que o nosso Deus é um Deus misericordioso, irmãos. Porque ainda que a gente caia, a gente peque, a gente vire as costas para o Senhor, Ele nos dá uma nova oportunidade. Mas isso não vai acontecer para sempre. O tempo da oportunidade é o hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Eu não sei se amanhã eu estarei vivo, então eu não sei se daqui a 10 minutos eu estarei vivo. Por isso eu preciso aproveitar o hoje para colocar a minha vida diante do Senhor.
e falar: Senhor, se eu respiro agora é pela tua graça, a minha vida é tua, cuida de mim, Senhor. Eu confio que o que o Senhor tem para mim é melhor do que o que eu tenho. O que o Senhor tem para mim é melhor do que o mundo oferece. Por isso, se for para caminhar, que seja no caminho que o Senhor tem para mim. E precisamos fazer essa oração todo momento, todo instante, irmão. Sansão aqui se descuidou, vacilou, pecou, desobedeceu, foi cego, virou escravo, mas o Senhor ainda assim fez crescer de novo o cabelo na sua cabeça. Sansão, ele morreu destruindo os seus inimigos. Aquela cena onde ele pede para ser levado entre os dois pilares que sustentavam o prédio do povo inimigo, que ali zombava dele e agradeciam ao Deus pagão dele, porque Sansão estava lá subjugado. Mas ali Sansão faz uma oração e pede que o Senhor venha mais uma vez sobre a vida dele, empurra e derruba aquelas pilastras, e na sua morte ele matou mais dos seus inimigos do que em vida, mostrando que o Senhor é um Deus misericordioso. Nosso maior exemplo é o que o Senhor Jesus fez quando foi tentado pelo diabo no deserto. Quando Satanás vinha com conversinha mole para cima de Jesus, Jesus respondia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabinho vinha com conversa mole em Jesus, Jesus respondia: também está escrito, não ponha o Senhor à prova o seu Deus. Quando o mundo vinha com o papinho do mundo, quando o inimigo vinha sobre a vida de Jesus, Jesus respondia: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Como é que nós vamos vencer o inimigo? Cheios da palavra do Senhor. Quando o inimigo vier de conversinha mole, não, a palavra de Deus diz para eu fazer assim, então é assim que eu vou fazer. Se a palavra do Senhor diz que não é para eu me assentar na roda dos escarnecedores, lá como diz no Salmo 1. Se a palavra do Senhor diz que eu tenho que estar vigilante, tenho que estar atento para não cair, então é assim que eu vou caminhar. É cheios da palavra que o inimigo não tem espaço nas nossas vidas, irmãos. É cheio da palavra do Senhor que vamos conseguir resistir ao diabo. Não é na força do nosso braço, porque a gente não é nada. Mas quando buscamos ao Senhor, estamos cheios da palavra do Senhor, estamos cheios da presença dEle, o Espírito Santo atuando dentro de nós, irmãos. O inimigo vai botar o rabinho entre as pernas e vai sair. Mas para isso requer de nós buscarmos a palavra, ser cheios da palavra do Senhor, irmãos. Isso não é um passe de mágica, né? Falar: Senhor, me enche da tua palavra agora, vem. Irmãos, isso requer de nós leitura da palavra do Senhor. Como o pastor Edinho estava falando aqui, soldados precisam ter disciplina. E precisamos buscar essa disciplina de ler a palavra, de meditar na palavra, de orar a palavra. Palavra, irmãos. É isso que nós precisamos. É assim que vamos vencer o inimigo. É assim que o Espírito Santo vai nos guiando, irmão. Você vai ler, vai meditar. Hoje, a palavra é não dar ouvidos ao inimigo. Aí vai chegar amanhã, em algum ambiente, no seu trabalho, no seu lar, eu não sei. Às vezes na fila do banco, não sei. Aí vai vir alguém, conversinha mole, para cima de você, de papinho estranho, uma conversa tola, sem propósito, que não edifica. E aí o Espírito Santo te fará lembrar. Lembra de Sansão? Não dá ouvidos ao inimigo. Mas por quê? Porque você está se enchendo da palavra do Senhor. E o Espírito Santo vai nos lembrando da palavra. E aí a gente vai caminhando a cada dia, vai fazendo as nossas escolhas conforme a palavra do Senhor, buscando uma vida de obediência ao Senhor. Não sejamos ingênuos e muito menos despreparados, que estejamos ligados em Deus,
fortalecidos na sua palavra, firmes em oração e sensíveis à voz do Senhor. Precisamos nos encher da presença de Deus, e assim o inimigo não vai encontrar espaço, não vai encontrar brecha em nossas vidas, irmãos. Não vai, porque você vai estar cheio de Deus, vai estar cheio de Deus, e onde a luz chega, as trevas vão embora. Então que a luz do Senhor possa brilhar na sua vida, irmãos, brilhar de tal forma que as trevas não vão ter outra opção, se não fugir, se não ir embora. Dentro da mente, dentro do coração, precisamos pedir: Senhor, vem e tira de mim aquilo que não é teu. Tira de mim, Senhor, aquilo que não é teu, Pai. Raízes de amargura que estão entranhadas, tira isso de dentro de mim, Senhor. A falta de perdão, tira isso de dentro de mim, Senhor. Sentimentos ruins, pensamentos ruins, que tem me atrapalhado, que tem tirado o meu foco, que tem me distraído da presença de Deus. Senhor, esse entretenimento, Pai, que eu tenho gastado mais horas buscando entretenimentos vazios do que a Tua presença. Deus, muda, Senhor, transforma o meu coração, tira isso de dentro de mim, me faz valorizar aquilo que Tu queres, me faz buscar a vontade do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, caminhar na direção do Senhor é ao mesmo tempo se afastar do mundo. Não dá para conciliar as duas coisas. A partir do momento que eu me encho do Senhor, eu vou me esvaziando desse mundo. A partir do momento que eu vou buscando ao Senhor, as coisas do mundo vão saindo, o Senhor vai fazendo a obra, o Senhor vai limpando e vai tirando, irmão. Mas precisamos caminhar nessa direção. Precisamos buscar isso, irmãos, e enfrentar, se preciso for, esse inimigo que tenta nos derrotar. Porque se por um lado ele tenta, por outro lado, nós temos o Senhor dos Exércitos que já derrotou o inimigo. Ele não tem poder sobre nós, irmãos. Não tem. E quando clamamos pelo sangue de Jesus, o inimigo é envergonhado, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E qualquer coisa que o inimigo tente, irmãos, não tem espaço, porque você está cheio da presença de Deus, você está cheio de Deus. Amém? Queria chamar os músicos, a gente vai cantar um louvor. Queria que você ficasse de pé também, no seu lugar. Em nome de Jesus, aleluias. Amém. E vamos fazer essa oração, colocando as coisas em ordem na nossa vida, irmãos. Se por algum momento você, assim como Sansão, tem se deixado levar por papinhos infrutíferos, conversas tolas, ambientes inadequados, você peça ao Senhor para colocar ordem, reorganizando na sua vida. Fala: Senhor, que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida, Pai. Não essas coisas ruins, mas que o Senhor tenha a primazia, tenha o destaque na minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias.